Amém, meus irmãos? Graça e paz. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra? Vá abrindo aí sua Bíblia no livro de Zacarias, certo? Está no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento. Então é mais fácil aí você abrir em Mateus e voltar um pouquinho, você vai chegar em Zacarias. Zacarias, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 5 até o 11, certo? Enquanto os irmãos encontram aí essa passagem que nós vamos ver nessa noite, eu queria só aqui, a título de curiosidade, dizer que essa pregação é muito especial para mim, porque eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar um esboço em que foi preparado em coautoria, junto com outra pessoa, né? Então, esse sermão aqui eu não preparei só, irmãos, eu fiz ele só, mas depois alguém chegou para contribuir, né, e trazer aí a sua contribuição para o esboço. Eu queria mostrar para os irmãos aí, e os irmãos vão ver quem foi que contribuiu, tá? Aqui, a parte do meu esboço. Alguém tem ideia aí de quem foi que fez o esboço junto comigo? Dá para ver aí? Então, esse esboço aqui foi de Aninha, não foi, pai? Meus irmãos, brincadeira à parte. Mas quando eu vi também ela riscando meu sermão, eu falei, meu Deus, quem foi que deu o sermão para essa menina? Ela pegou lá, né? Meus irmãos, brincadeiras à parte, vamos ler o texto, né, o que realmente importa aqui para nós. Uma passagem extremamente difícil, mas Deus vai nos dar graça e a sua igreja será edificada. Amém? Vamos lá, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isso que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade. E lançou para o fundo do efa, e a lançou, no caso, lançou a mulher para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia um vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Siná, e, estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Primeira constatação é que o texto realmente é difícil, né? Veja que tem uma dificuldade por conta da linguagem que o profeta Zacarias está usando aqui, né? Ele está se valendo de um gênero literário apocalíptico, né? Simbólico, e isso faz com que a passagem seja extremamente difícil para nós, né? Efa, mulher, cegonha, e isso tudo parece não fazer sentido algum. Mas a parte boa é que, a despeito dessa linguagem difícil, é possível compreender aqui o que o Senhor está falando. E não somente é possível compreender, é possível ser edificado, né, pela mensagem desse texto. E esse é o meu desejo, que essa mensagem ela venha edificar a sua igreja, né, nessa noite. Agora, o primeiro passo para a gente compreender o texto é tentar entender aqui a ideia central. Certo? Qual que é a mensagem central aqui? Por trás de toda essa linguagem figurada, de todos esses símbolos, todas essas figuras, né? Onde que o profeta quer chegar? Qual que é o cerne aqui? Qual que é a mensagem? E, se a gente observar aí atentamente, a gente vai ver que a ideia central desse texto é mostrar para nós, é revelar a nós a ação de Deus de remover a iniquidade do seu povo. A ação de Deus de retirar, remover a iniquidade. Então, por trás de todos esses símbolos, a ideia é essa. Deus é um Deus que remove, que retira a impiedade. Por isso que o tema do nosso sermão, então, nessa noite é essa. O Deus que remove a iniquidade. O Deus que retira a iniquidade. E veja que tema legal, irmãos, que tema bom, pertinente para essa noite, para essa cerimônia, que nós temos elementos diante de nós, onde nós iremos partir o pão. Será que é uma reflexão, então, oportuna? Pensarmos aqui, meditarmos no Deus que remove a iniquidade. Isso tem tudo a ver com ceia, tá? E eu quero chegar lá na ceia.
Só que, antes disso, eu vou passar aqui um percurso que envolve vários momentos da história. Porque esse texto aqui de Zacarias, ele nos dá esse vislumbre aqui de Deus remover a iniquidade num aspecto muito amplo. Então, a gente vai começar primeiro a ver como que Deus está trazendo essa mensagem de remover a impiedade, primeiramente nos dias de Zacarias. Mas o texto não fica só aí. Ele se aplica primeiramente para os dias de Zacarias, só que ele dá aqui pistas e dicas, né, que nos fazem ver a ação de Deus removendo a iniquidade, né, do seu povo em vários outros períodos. Então, a gente vai voltar também no passado, lá no início de tudo, e depois a gente vai ir para o futuro, lá no fim do tudo, e por fim, então, a gente vai chegar no nosso momento atual, nos nossos dias, e pensar também como que Deus remove a iniquidade nesses dias, especialmente no meio do seu povo. Amém? Então, essa é a nossa estrutura aqui. Primeiro tópico, o Deus que remove a iniquidade nos dias de Zacarias. Segundo tópico, Deus que remove a iniquidade no passado. Terceiro tópico, Deus que remove a iniquidade no futuro. E, por fim, concluindo, Deus que remove a iniquidade em nossos dias, hoje, atualmente, aqui e agora. Amém? Então, vamos lá, primeiro tópico, né, os dias de Zacarias. O que estava acontecendo, irmão, nos dias de Zacarias? Por que essa mensagem aqui foi dada a ele? E aí a gente precisa lembrar do contexto, né? Zacarias é um profeta pós-exílico. O que isso significa, né? Ele viveu no período depois que o povo de Deus voltou de volta, né, da sua terra. Perdão, voltou de volta, né? Ficou redundante aí. Mas depois que o povo voltou da Babilônia, certo? Eles se estabeleceram novamente, né, no seu país, em Judá, com a iniciativa, a tentativa, né, de reconstruir a cidade. Lembrando, né, que o povo de Deus, ele recebeu do Senhor essa bênção, essa dádiva, que é ter o seu próprio país, e eles foram muito prósperos, né, tiveram ali o seu templo, era uma cidade magnífica, Jerusalém. Só que o povo começa a pecar contra Deus, começa a se afastar da aliança que fizeram com o Senhor. Os profetas, então, começaram a advertir esse povo: olha, vocês estão pecando, vocês estão quebrando a aliança, Deus virá com juízo, né? E um dos juízos que Deus havia prometido era o do exílio. Eles seriam exilados. Chegariam povos inimigos, invadiriam, tocaria fogo em tudo e levariam eles para ser escravos em outra terra. O povo não se arrepende, o que é que acontece? Então vem o exílio, chega ali o Império Babilônico, Nabucodonosor, coloca fogo em tudo, faz um arraso na terra dos judeus e levam eles para a Babilônia. E lá eles ficam cativos durante 70 anos, que foi o período que Deus havia assinalado na profecia, que esse cativeiro duraria esse tempo, 70 anos. Findados 70 anos, Deus começa a trazer o povo de volta, certo? É uma nova geração e as circunstâncias são muito diferentes. Esse povo que antes era um império muito forte, os judeus, agora é uma nação muito fraca, né? Eles estão economicamente, militarmente, em todos os sentidos, eles estão muito fragilizados. Então, essa tentativa de reconstruir o templo é uma tentativa, assim, aparentemente, a olhos humanos, um fracasso, né? Eles não têm recursos, eles não têm materiais, eles não têm um exército para se defender, eles estão cercados de inimigo. Então, o povo está de volta na Terra Prometida, mas com esse monte de dificuldades. Então, essas circunstâncias deixavam o povo desencorajado. O povo queria reconstruir o templo, o povo queria reconstruir a cidade, o povo queria reconstruir das cinzas, mas olhando para o cenário, não tem nada favorável, não tem com que fazer o templo, não tem segurança nenhuma. Então, o povo está muito desanimado, o povo está muito desencorajado. Então, o profeta Zacarias é levantado para Deus nesse cenário. E um dos grandes propósitos, uma das grandes missões de Zacarias é exatamente encorajar esse povo fraco, esse povo enfraquecido, esse povo sem ânimo. Então, quando a gente vai para o livro de Zacarias, a gente vai ver essa grande iniciativa dele, esse grande propósito de Zacarias de encorajar esse povo. Não, vocês vão conseguir, Deus vai atuar no nosso meio aqui, o templo vai ser reconstruído. Essa é a mensagem de Zacarias. E ele começa fazendo isso aí na primeira parte, né, através de 8 visões que ele tem. Visões simbólicas, visões assim bem complexas. Mas por trás dessas visões complexas está essa mensagem de ânimo, de encorajamento. Vamos lá, vai dar certo. E essa profecia aqui que a gente leu está nessa seção do livro, em que o propósito é encorajar. A seção inicial, os primeiros 6 capítulos do livro, o propósito é todo esse, encorajar o povo.
E primeiro Zacarias começa a fazer isso a respeito do inimigo externo, né? Como Judá estava cercado de nações inimigas que queria matar eles de novo, ele começa então a encorajar o povo em relação a esses inimigos externos. As nações aí inimigas, elas não vão nos atacar, certo? Deus vai nos sustentar. Então ele está o tempo todo, né, no começo, lidando com esse problema interno. Só que aí qual que é a questão? Judá aqui, eles não têm apenas um inimigo externo. Eles têm um inimigo muito mais sutil e até mesmo muito mais destrutivo. Um inimigo interno. Que inimigo interno é esse? O pecado. A pecaminosidade. Meus irmãos, por incrível que pareça, esse povo que sofreu horrores na Babilônia por ter pecado, volta para a terra, e aí, o que acontece? Não, agora o povo acho que aprendeu a lição, né? O povo agora vai andar na linha, não vai ter mais pecado em Judá. Porque, né, o povo viu aí no que deu, então com certeza não vai ter mais onda de pecado nenhuma, né? Foi isso que aconteceu, irmãos? Olha o pecado renascendo de novo, gente. Foi igual a pandemia. Quem lembra da pandemia? Quando estava lá no auge, né? Todo mundo assustado. Aí se ouvia muito falar, não, mas isso é para o ser humano aprender. O ser humano está muito rebelde. O ser humano está muito materialista. O ser humano está muito cheio de maldade. Então Deus mandou essa pandemia aí, né, para o ser humano aprender, colocar o ser humano no lugar dele, aprender a ter uma vida melhor, a amar mais o próximo. A partir de agora a humanidade vai ser melhor. Quem não viu isso na pandemia? Alguém está percebendo o mundo molhão aí, irmãos? Parece que o ser humano não aprende. E a nação aqui de Judá, eles não tinham aprendido. Olha eles de novo voltando a se afundar no pecado. Eu vou ler aqui a visão anterior, né, no início do capítulo 5, só para a gente ver o que é que Zacarias está combatendo aqui, sobre esse renascer do pecado. Olha aí, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. É interessante, as visões de Zacarias são bem fora assim, do comum, né? Imagina aí um rolo voante, um livro que está voando. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Qual que é a mensagem aqui de Zacarias? Sabe qual era o pecado que estava surgindo lá, de forma específica? Ele cita aí, é o da mentira e o do que furtava. Irmãos, está havendo uma onda de furto. Gente, isso faz todo sentido com o contexto de Zacarias. Porque como havia uma escassez muito grande, como havia uma crise econômica, a economia não estava boa, então, meu irmão, o furto se torna tentador. A gente pensa que a gente não tem capacidade de furtar, né? Deixa vir uma pendenga bem difícil assim, meu irmão. Lá no interiorzão mesmo, um negócio, a seca terrível. Primeira coisa que o pessoal começa a olhar, olha o puleiro ali do vizinho, cheio de galinha, cheio de ovo, né? Então, o povo, por conta da escassez, estava muito tentado a furtar, passar a mão, jurar falsamente, fazer negócio falso para tentar ter algum lucro ali, sonegar um imposto, fazer uma assinaturazinha mais ou menos ali no jeitinho brasileiro. Então, estava começando a ver isso, o povo tentando sustentar a família. O motivo era até nobre, não é para sustentar a minha família, né? É para satisfazer as necessidades da casa. Mas mentira e furto. Então, estava havendo cheio disso lá em Judá. Aí Zacarias tem essa visão, eu vejo um rolo voante. E ali está todas as maldições da lei. E esse rolo vai cair na casa de quem mente e na casa de quem furta. Ou seja, ele está repreendendo o pecado. Parem de mentir, parem de furtar. E quando ele traz essa visão, vocês conseguem perceber que fica aqui um certo receio no ar? Poxa, o pecado está reflorescendo. O pecado está renascendo em Judá. Está se tornando normal. Qual que é o receio que surge aqui? Será que a gente vai voltar para o cativeiro? Meu Deus, foi isso que levou a gente para a Babilônia. Com certeza Deus vai mandar a gente para lá de volta. Não vai nem reconstruir o templo. Não vai nem reconstruir a cidade. O nosso pecado já vai aqui acabar conosco agora mesmo. Então, é para responder a esse receio de que a obra de Deus não seria feita ali, a obra de reconstrução, que vem então a visão da mulher no Éfa, que a gente leu aqui. Certo? Éfa, irmãos, é uma vasilha. Aqui é uma boa ilustração. Isso aí. É mais ou menos assim um Éfa. Está vendo aqui? Só que o Éfa era quadrado, então é um recipiente, é uma tapué,
alguma coisa que você queira chamar aí, certo? Então Zacarias está vendo uma mulher dentro de uma vasilha dessa, dentro de um efa. E qual que é a mensagem aqui? É que esse efa que tem essa mulher, a mulher representa a impiedade da terra. A mulher representa o pecado, a iniquidade. Então essa mulher tampada no efa, na vasilha, chega uns anjos e leva ela para outra terra. Qual que é a mensagem de Zacarias então? Não. A impiedade não vai reflorescer aqui, a ponto de impedir que a cidade seja reconstruída. A cidade vai ser reconstruída. Qual que é a mensagem então? O que é que a gente aprende com isso aqui? Deus tem total soberania sobre o mal. Essa é a grande lição, irmão. Sabe? O que é que a gente aprende aqui com esse texto? Que o mal ele não é independente, ele não é autônomo e ele não age por si mesmo. Às vezes a gente pensa que o universo está nas mãos, está uma disputa, né, entre Deus e o mal, ver quem que tem a autoridade do universo, quem que controla as coisas. Irmãos, tudo e absolutamente tudo está sob o controle do Senhor. Nem mesmo o mal tem autonomia para agir por si mesmo. Deus é soberano até sobre o mal. O mal quis reinfiltrar lá nos dias de Zacarias para impedir que o templo fosse reconstruído, que a cidade fosse reconstruída. Então vem Zacarias com essa visão da mulher e fala, ó, aqui não, pai. Olha o baiano aí. Aqui a cidade vai ser reconstruída. Esse templo vai ser reconstruído aqui e agora. Nem venha o pecado querer florescer aqui, porque não vai florescer. Deus vai reconstruir a cidade dele. Por quê? Porque ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre o mal. Quem é que lembra de Jó? Quando Jó quer quando o diabo quer peneirar Jó, quer fazer todos aqueles estragos. Como é que o livro de Jó começa? Então Satanás, tendo autonomia para agir, foi lá e atacou Jó. É assim? Olha como é que começa. Então Satanás foi pedir uma autorização. Permita-me tocar em Jó. Tá bom, vai. Então veja que o mal não pode agir por si mesmo. O Senhor permite todas as coisas, até mesmo o mal. E talvez aqui alguém esteja passando por isso, por um mal, por um problema, uma circunstância da vida, uma adversidade, um acidente, uma fatalidade. E se pergunta, meu Deus, onde que está Deus nisso? Será que perdeu o controle? Não, irmãos. Ele continua no absoluto controle. E por que permite as coisas ruins? Romanos 8, 28. Para cooperar com o nosso bem. Deus usa não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Então, de alguma forma, esse mal que a gente vive está cooperando para o nosso bem. Amém, meus irmãos? Então, esse é o sentido da mensagem aqui nos dias de Zacarias. Só que esse texto é tão rico que ele permite a gente ver Deus removendo a iniquidade em outros períodos da história também. Especialmente aí, agora eu quero, no segundo tópico, considerar com vocês o passado. Um tempo muito distante, muito antes de Zacarias. Thales, como que está aqui o passado nesse texto? Eu quero que vocês considerem aí, todo mundo com a Bíblia aberta, os versículos 10 e 11, que vai falar da destinação dessa iniquidade. Essa iniquidade representada pela mulher, ela foi mandada para onde? Congresso Nacional, alguém falou aí, Brasília? Para onde que foi essa iniquidade mandada? Olha aí, os versículos 10 e 11. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa, aonde? Na terra de Siná. Irmãos, essa terra de Siná aqui, isso é muito profundo. Muito profundo. Por quê? O que é Siná? Certo? Siná é um dos nomes da Babilônia. Exatamente o mesmo lugar de onde o povo veio, cativo. Certo? É o mesmo local. Só que o texto não fala Babilônia. O texto fala Siná. Ele poderia usar os dois, porque se refere ao mesmo local. Só que tem uma leve diferença entre Babilônia e Siná. Qual é a diferença? Babilônia é o nome atual. Siná é o nome original, o primeiro. Então, quando ele fala assim, quando ele se refere à Babilônia como Siná, é como se ele estivesse dando uma dica, uma pista, um empurrãozinho para a gente. Ó, lembrem de Siná. Lembrem de como foi lá no começo da Babilônia. Lembrem do que havia ali, como que Deus interviu. O que foi que aconteceu, irmãos, no início da história da Babilônia? Quem é que é bom de Bíblia aí? Gênesis, capítulo 11, vai trazer a história da Torre de Babel.
E sabe como é que o texto começa lá? Eu vou ler aqui rapidamente, só para fazer sentido claro aqui para os irmãos. Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus e torne célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E aí a gente sabe que o Senhor intervém ali, confundindo as línguas. Mas vocês perceberam? O episódio da Torre de Babel começa falando que isso se deu na terra de Siná. Irmão, isso aqui é muito profundo. Porque o que é que a Torre de Babel representa? Quando a gente é criança, a gente aprende só a parte divertida dessa história, né? As línguas foram confundidas, foi daí que surgiu o inglês, o português, Parece que foi só uma questão ali de confusão de língua. Mas deixando esse sentido mais infantil, indo aqui para a raiz da coisa, o que é que a Torre de Babel representa? Irmãos, aqui está no livro de Gênesis, no comecinho da história. Isso aqui é a primeira tentativa de construção de um sistema mundial anti-Deus. Aqui estão envolvidos todos os seres humanos existentes até então. Portanto, o âmbito é universal. E o intento deles é realmente se rebelar contra Deus. Porque a ordem de Deus foi, depois do dilúvio, né? Saiam e espalhem a terra. Só que a ideia deles é: não, fiquemos juntos. E vamos nos fortalecer e nos edificar. E vamos nos edificar através de uma torre. E não somente uma torre, mas uma torre que toque aos céus. Por que uma torre que toque aos céus? Qual que é o intuito aqui? Irmãos, isso aqui é muito ofensivo a Deus. Isso aqui é muito contrário a Deus. Eles estavam há pouco tempo do dilúvio. Que chegou um dilúvio e destruiu toda a terra. Vem cá, fala para mim, se tivesse uma torre já construída naquela época, será que as pessoas morreriam? Subiriam na torre e a água não pegava, né? Então, sabe o que é que tem que botar essa ideia de construir uma torre? Vamos construir um meio de escapar de Deus. Vamos nos proteger contra Ele. E quando você vai ler a literatura da época, sabe, tem escritos, né, atribuídos a Nimrod, que foi o líder aqui desse negócio, né, onde ele falava que o grande sonho dele é que essa torre tocasse aos céus, porque ele queria acertar contas com Deus. Olha que coisa. Até porque, irmãos, quem tinha morrido no dilúvio foram que os avós, os bisavós, parentes dele, pessoas ligadas que eles amavam. Então esse Deus aí matou meus pais, esse Deus aí matou meus avós, e eu quero subir até os céus, que eu quero acertar contas. É isso que tem por trás da Torre de Babel. Então aqui está tendo todo um sistema mundial, toda uma operação global para se opor a Deus. E aí o que é que acontece? Deus desce, Deus intervém, e Deus impede que o mal se espalhe. É por isso que a gente está meditando que o Deus que remove a impiedade, Ele remove, inclusive, barrando-a, paudando-a, limitando-a, restringindo-a. Então a gente está vendo que claramente o Senhor restringindo o mal de se proliferar. Deus intervém, confunde as línguas e a torre fica pelo meio. O que é que esse texto ensina para a gente? Aqui mostra uma doutrina muito importante, que é a doutrina da graça comum. O que é a graça comum? É a operação de Deus no mundo inteiro, que visa, inclusive, a restringir que o mal se espalhe. Por que o mundo ainda não está em caos? Por que a gente não está aqui em guerra? Por que não está um negócio solto aí? Por que a gente não está um cenário aqui de guerra? Por que ainda há um pouquinho de verdade no mundo? Por que ainda há um pouquinho de respeito? Por que há ainda um pouquinho de dignidade? Graça comum de Deus, operando no mundo, para que todas as coisas se sustentem e continuem andando. Então irmãos, é por isso que a sociedade ainda está de pé, é por isso que ainda não houve um troço, é porque Deus tem agido graciosamente, intervindo, impedindo que o mal não se alastre. Você acha que a terra está muito ímpia? Você acha que a iniquidade está muito acelerada aqui? Imagina, meu irmão, se Deus não tivesse restringindo esse negócio. Imagina se o ser humano estivesse livre.
O que não ia dar? Então, glória a Deus pela sua operação graciosa de restringir, de limitar que o mal avance. E foi isso que ele fez aqui no passado. Agora, avançando para a gente chegar perto do fim, o Deus que remove a iniquidade também no futuro. Olha que texto interessante, Zacarias. Não só o Deus que remove a iniquidade nos dias de Zacarias, não só o Deus que limita a iniquidade nos dias lá do Gênesis, da Torre de Babel, mas um Deus que vai remover a iniquidade por completo, irmãos, no futuro, no fim das coisas. E esse texto aqui nos permite olhar para isso também. Sabe por quê? Thales, como que tu vê o futuro aí nesse texto? Como que esse texto aponta para uma realidade futura? Irmãos, uma pergunta, deixa eu ver quem está atento aqui. A iniquidade aqui, nessa visão simbólica, está sendo representada por quem? Quem é que está simbolizando a impiedade aí? Poxa, ninguém? Uma mulher. Quando eu estava preparando o sermão, poxa, uma mulher representando a impiedade. Nem vou fazer essa piada com as irmãs na igreja, né? Porque... Mas assim, se eu fizesse a piada, vocês teriam também como rebater, né? Tá, Thales, aqui, quem está representando a impiedade é a mulher. Mas quem é que vai representar o anticristo? Um homem. Então, estamos empatados aí, 1-1, tá? Mas, irmãos, uma mulher está representando a impiedade. Irmãos, a gente tem que ler a Bíblia com sensibilidade. A gente tem que estar sempre lembrando da Bíblia na visão mais ampla, sabe? Os demais livros. A gente tem que estar olhando para o texto e vendo todo o desenrolar das Escrituras. Então, pensa assim de forma mais ampla nas Escrituras. Vem livro, outro livro, tá, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, até que a gente chega no último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? Lá no Apocalipse é um livro simbólico também. E Apocalipse vai representar a impiedade através de uma figura simbólica também. Qual é a figura que representa o mal em Apocalipse? Uma mulher. Então, tanto Zacarias quanto João usam uma mulher para representar aqui o mal, a impiedade. Então, esse texto nos permite fazer essa conexão com o Apocalipse, certo? Agora, qual que é a diferença entre um e outro? Certo? Os dois estão usando a mulher, só que existem diferenças. Se você observar que a mulher de Zacarias ainda é uma mulher assim, pequena. Esse éfa aqui, essa vasilha chamada éfa, ela tinha 30 por 30 centímetros, uma régua quadrada. Então, era pequeno. Imagina uma mulher dentro de uma vasilha assim, pequena, uma caixotinha. Então, veja que é uma mulher pequenininha, tipo uma bonequinha, certo? E outra coisa, essa mulher está dentro de uma vasilha. Então, essa vasilha impede dela ser vista, né? Então, ela não está assim, muito visível. E outra coisa, ela está com uma tampa que está tampando a vasilha. Essa tampa é chamada de tampa de chumbo. Quem é que já pegou chumbo? Pesado, irmãos. Então, veja, tem uma tampa pesada impedindo que a mulher saia. Então, essa mulher de Zacarias, ainda ela está muito inicial, ela está muito pequenininha, ela está muito fraquinha, não dá para ver ela direito. Ou seja, olha as escrituras indicando aqui, o nível da impiedade ali ainda não estava desenvolvido de forma plena, não estava desenvolvido de forma acabada. Essa mulher iria crescer, essa mulher ia ficar visível, essa mulher não ia ter nenhuma tampa de chumbo segurando ela, essa mulher iria crescer assustadoramente. Até que chega no livro de Apocalipse, a gente vai ver uma mulher, outra mulher agora representando a impiedade, e agora não é uma mulher pequenininha não, irmãos. Depois vocês leem lá em casa, Apocalipse 17. A mulher de Apocalipse 17 está sentada sobre uma besta terrível, uma mulher grandona, e ela está cheia de enfeites, está cheia de ouro, de pérolas, de tinta de escarlate, um vestidão bonito, demonstrando a força dela, o poder dela, a influência dela, o glamour dela. É uma mulher super poderosa. O que é que o livro de Apocalipse aponta, então? Que ali, naquela geração do fim, essa impiedade vai estar em um nível extremamente desenvolvido. Ou seja, em outras palavras, essa ação graciosa de Deus, que eu chamei, né, de graça comum, de restringir o mal, ela iria sendo reduzida à medida que chegássemos perto do fim. E é isso que está acontecendo. Por que a sociedade está piorando? Por que as coisas estão ficando cada vez mais pior? Por que cada vez há mais desrespeito? Cada vez mais impiedade? Cada vez mais pecado normalizado? Por que isso? A nossa sociedade está caminhando para o clímax da impiedade. O nosso tempo está caminhando para o estupim da maldade. Então, irmãos, a gente está muito perto do mundo inteiro virar essa prostituta, totalmente poderosa, totalmente influente, totalmente rica.
Então sabe o que vai acontecer no tempo do fim? Deus finalmente permitirá que os homens façam o que eles quiseram desde o princípio. Desde o Gênesis, está Satanás tentando influenciar os homens para construir um império contra Deus. E Deus sempre restringindo. Mas chega no fim do tempo, então, essa mão restritiva é tirada. E os homens, então, vão fazer da terra um verdadeiro inferno. É para isso que a gente está caminhando, né? E aí aqui agora, dá só uma cutucada aqui no irmão materialista, construindo um império, foco máximo na vida material, para um mundo que está caminhando para isso, para um mundo iníquo desse. Irmãos, é tempo da gente focar o máximo na nossa vida espiritual, na eternidade. Esse mundo vai piorar, esse mundo está caminhando para um desfecho, onde o anticristo vai reinar aqui. Agora, qual que é a mensagem aqui, né, lá desse tópico? O que é que acontece lá em Apocalipse? Essa mulher sai vitoriosa? Ela faz o que ela quer na terra? O que é que João vai falar? Apocalipse 18. Caiu a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Ou seja, Deus destruiu o mal completamente, definitivamente, para sempre. Apocalipse traz essa mensagem, irmãos, que no fim dos tempos é o Senhor quem vai prevalecer. As trevas não permanecerão para sempre. Deus vai intervir e vai acabar com todo o mal. Amém, meus irmãos. Isso aqui será que é uma mensagem boa? A gente lida todo dia com o mal, os efeitos do pecado em nós, em nosso caráter, em nossa natureza, em nossa família. A gente vê o horror que é o pecado, o sofrimento que ele causa. A gente vê o tanto de injustiça operando no mundo e ninguém faz nada. Mas isso vai ficar assim para sempre? Não! No fim, é o nosso Deus quem vai triunfar. No fim, todo o mal é destruído e o Senhor reina para sempre. Glória a Deus! O nosso Deus é um Deus que remove o mal no futuro também, de forma definitiva. Amém, meus irmãos? Estamos chegando no fim agora. Eu falei do Deus que remove a iniquidade nos dias de Zacarias, do Deus que remove a iniquidade no passado, lá na Torre de Babel, e agora do Deus que remove a iniquidade no futuro, lá no Apocalipse. Falei de um monte de tempo aí, mas falta falar de um. Qual que falta? O nosso tempo. O meu tempo. O meu dia, agora exatamente 19 horas e 15 minutos, do dia 12 de abril. Será que alguém dessa geração pode dar algum testemunho de que Deus é também no nosso tempo um Deus que remove a iniquidade? Será que a gente pode falar isso também? Não, esse Deus que removeu no passado, vai remover no futuro, removeu nos dias de Zacarias, também remove nos meus dias a iniquidade. Será que a gente pode dar esse testemunho, irmãos? Irmãos, a gente não só pode dar esse testemunho, mas a gente pode dar em um nível muito maior do que os outros deram, muito mais do que os da Torre de Babel, muito mais do que Zacarias. Nós hoje, o povo de Deus, a igreja, o povo do Novo Testamento, da Nova Aliança, pode falar, pode encher o peito e bradar: o nosso Deus, o meu Deus, é o Deus que remove a iniquidade, especialmente a iniquidade do seu povo. Amém, meus irmãos? Como, Thales, que Deus remove a iniquidade do povo? E aí eu já começo a introduzir aqui a ceia. Vamos lá, meus irmãos, para 1 Coríntios, capítulo 11. Como que ele removeu a iniquidade do seu povo? De que maneira isso aconteceu? De que forma se deu isso? Aí, então, Paulo escreve essa obra de arte aqui, no capítulo 11, 1 Coríntios. Oh, aleluia, ele vai falar aí. A partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Como que ele tirou a impiedade do seu povo? Como que ele tirou a minha iniquidade, o meu pecado, a minha culpa? Como que ele tirou a culpa da igreja? Pelo seu corpo. Ele se entregou, irmãos, para nos tirar de toda a maldade, de toda a impiedade, para perdoar os nossos pecados. O corpo dele, santo, perfeito, maravilhoso, foi entregue como sacrifício, para que a culpa pudesse ser tirada de nós.
Foi pelo sacrifício do corpo dele. Foi aquele corpo santo, naquele madeiro sendo esmagado sobre a ira de Deus. Ele levando todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, postas ali na cruz. E a ira santa de Deus sendo despejada nele. Então toda a culpa sendo punida, toda a dívida sendo paga ali na cruz. É assim que ele tira, derramando também o seu sangue. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu derramei sangue. Por que vocês podem ter segurança de salvação? Por que vocês podem estar animados em relação à salvação? Por que vocês podem ter certeza de que o pecado de vocês é perdoado? Porque Ele derramou o seu sangue. Esse sangue que a gente representa aqui, que a gente comemora aqui, irmãos, é o sangue perfeito, do sacrifício perfeito e totalmente suficiente para nos salvar. Por que no Antigo Testamento, irmãos, havia muitos sacrifícios? Sempre um animal era morto, dia após dia. E agora quando Jesus chega é um sacrifício só e acabou o sacrifício. Porque aquele sangue derramado ele é tão precioso, ele é tão valioso, que ele, derramado uma única vez, serve para pagar todos os nossos pecados de todas as eras e para sempre. Então ele removeu o nosso pecado, cravando-o na cruz. Amém, meus irmãos? É muito bom falar disso, né? Eu estou finalizando já. Mas imagine que tem um judeu sentado aqui. Ele fala, opa, espera aí. Você fez um salto interpretativo aí, muito perigoso. Saiu de Zacarias, meteu logo 1 Coríntios aí. Qual é a relação que há entre Zacarias e 1 Coríntios? Como que você vai enxergar Cristo em Zacarias? E aí eu finalizo, irmãos, só lendo algumas profecias de Zacarias, que apontam para o nosso Jesus. Oh, irmãos, Zacarias é um profeta maravilhoso, porque ele aponta muito para Cristo. Olha o que Zacarias falou sobre o nosso Jesus. Olha aí. Olha que coisa linda. Zacarias 9:9. Alegre-te muito, a filha de Sião. Exulta, a filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Foi Zacarias que falou que o nosso rei viria humildemente. Mas Zacarias também falou que o nosso rei seria um pastor ferido. Zacarias 13:7, desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O nosso pastor foi ferido. Pode vir, pastor. O nosso pastor foi ferido. E Zacarias apontou para isso. Pode vir de verdade? Zacarias, irmãos, apontou totalmente para o nosso Senhor Jesus. Então hoje a gente tem a oportunidade aqui de celebrar o que Ele fez para remover a nossa iniquidade. Isso aqui não é um culto qualquer. Isso aqui não é um culto menor do que um congresso, um negócio cheio de gente. Irmãos, isso aqui é a celebração desse sangue. Isso aqui é o memorial desse sangue. Irmãos, isso aqui é maior do que qualquer outra coisa. A gente está comemorando não que a gente ficou mais bonito, mais inteligente, mais forte, mais saudável. A gente está comemorando que a nossa iniquidade foi removida. Que nós possamos fazer isso com consciência, com profundidade, com solenidade. Amém, meus irmãos? Amém.